A alegria de estar com os irmãos agora à tarde. Louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos pensar um pouco sobre pregação, de como ela funciona. Tá ok, obrigado, meu irmão. De como ela funciona e de como, de alguma forma, o Senhor convida a sua igreja a não só pregar, mas amar a pregação e, nesse amor que Ele possui pela palavra, proclamá-la às pessoas que dela necessitam. Hoje à tarde nós vamos falar sobre dois assuntos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a grande ideia do sermão e nosso objetivo é pensar um pouco sobre quais as consequências de nós não levarmos em consideração a grande ideia, a importância dela para possamos ter um sermão bíblico, mas principalmente algumas dicas de como conseguir, rapidamente a gente vai ver algumas dicas de como conseguir encontrar a grande ideia do texto bíblico para pregarmos. E no segundo momento nós vamos falar sobre o momento que nós vivemos, sobre o pós-modernismo, das dificuldades que é pregar nesse momento, mas em especial nós vamos mostrar que existem alguns pontos de abertura onde nós podemos encontrar para pregar o evangelho ainda na nossa época, sem precisarmos corromper a pregação, nem corromper as escrituras nesse processo. Nesse primeiro momento eu vou falar com os irmãos sobre a ideia central do texto, ou a grande ideia. Mas antes de nós iniciarmos, nós precisamos fazer algumas observações. Eu estou passando ou não? Tá lá. Agora foi. Eu preciso fazer algumas observações, meus irmãos, no que diz respeito ao que seja pregação expositiva e fazer uma distinção entre pregação expositiva e sermão expositivo. Essa distinção é necessária porque em muitos aspectos nós vamos trabalhar com o modelo homilético de pregação expositiva e não necessariamente sobre o modelo teológico da pregação expositiva. Pregação expositiva enquanto modelo teológico, na verdade, é uma atitude com relação ao texto bíblico. Nesse sentido, é uma atitude de reverência e de respeito para com as Escrituras, onde eu tenho a intenção de proclamar a ideia do que o autor queria passar. Quando nós falamos em sermão expositivo, nós estamos falando do modelo homilético para a exposição do texto. Enquanto uma é uma atitude, a outra é um modelo homilético. Então, dentro dessa estrutura de modelos homiléticos, nós podemos ter um tipo de sermão, por exemplo, um sermão temático, mas que também seja uma pregação expositiva, quando o tema está sendo abordado nas Escrituras de forma fiel e adequada, onde cada texto citado está sendo citado de forma adequada. Eu posso ter um sermão biográfico, que mesmo sendo um modelo homilético biográfico, eu tenho ao mesmo tempo uma pregação expositiva, quando eu estou trazendo uma exposição adequada sobre o texto. Então é mais uma atitude em relação ao texto do que necessariamente um modelo homilético. Nesse sentido, quando nós definimos o que seja uma pregação expositiva, nós dizemos que ela é ler, explicar, ilustrar e aplicar o texto. Esse modelo é utilizado desde sempre pela Igreja de Cristo, mas nós vamos vê-lo aplicado principalmente nos séculos atrasados e passado, com os puritanos e mais em seguida com os reformados, trazendo esse conceito de que era preciso explicar o texto bíblico e a partir dele expandir o conceito dentro das Escrituras e principalmente trazer aplicações finais. Nesse sentido, nós temos algumas confusões hoje no que diz respeito ao que seja um sermão expositivo. Porque, primeiro, as pessoas às vezes não sabem fazer a distinção entre um estudo bíblico e uma pregação, e um sermão expositivo. E acham que o sermão expositivo precisa ser uma aula, e que aí, então, a intenção das pessoas é somente aprender. Na verdade, meus irmãos, a distinção entre um sermão expositivo e um estudo bíblico diz respeito à motivação. Qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo quando eu estou pregando? Primeiramente, quando eu estou trazendo um estudo bíblico, o meu alvo é instrução, basicamente instrução. Eu quero que as pessoas entendam, quero que elas aprendam. Mas o sermão, propriamente dito, ele extrapola a mera instrução. O sermão não visa somente instruir, ele tem como alvo principal a transformação. Ele tem como alvo principal a mudança. Por isso, a grande distinção está nas aplicações. Enquanto o meu único objetivo no estudo bíblico é que os irmãos entendam um texto ou entendam uma doutrina, conheçam sobre aquele assunto,
No sermão eu vou precisar que isso se aplique à minha vida e que eu possa transformar isso numa prática de vida. Então visa a transformação de hábitos, de vida, de costumes, de crenças e assim por diante. Então o grande fator que torna o sermão são as aplicações. A ponto que se não temos aplicações, nós não temos um sermão. Mas aí entra um outro conceito que é bem complicado hoje, que é a ideia de que se prega um sermão expositivo numa estrutura versículo por versículo, e começou-se a se chamar isso de lécio contínua. Não, eu prego uma lécio contínua. Na verdade, o conceito de lécio contínua não é um conceito homilético, não é uma estrutura, uma forma de pregar a Bíblia. Na verdade, é um método de exposição que vai percorrer as Escrituras, versículo após versículo. O próprio nome já diz, é uma leitura continuada. Então, a ideia de que eu vou pregar as Escrituras numa sequência lógica de pensamento dentro do próprio texto. Mas eu posso pregar dentro dessa estrutura e não ser um sermão expositivo. Veja, eu posso fazer lécios contínuas na igreja sem ter necessariamente um sermão expositivo. Eu vou poder, por exemplo, explicar versículo por versículo e trazer aplicações relacionadas às explicações de cada um daqueles versículos, mas eu mesmo assim não terei um sermão expositivo. Eu terei uma coisa que era conhecida lá nos pais da igreja e mais tarde pela própria igreja católica, o termo homilia. Eu vou ter insights a respeito das Escrituras, conexões a respeito das Escrituras à medida que eu vou expondo, mas o grande diferencial para um sermão expositivo em relação a uma homilia ou uma lécio contínuo, como queiram chamar, é justamente saber sobre o que aquele texto está tratando. Vejam, quando eu tenho uma exposição de um texto bíblico, mesmo que seja versículo por versículo, mas eu não consigo conectar todos esses versículos debaixo de uma única temática, sabendo que aquele texto está tratando, eu não tenho ali um sermão expositivo. Eu não tenho um sermão expositivo. Eu tenho um teste, às vezes, que eu faço com os pregadores para saber se eles sabem do que vão pregar. Eu vou ensinar para vocês fazerem também. Eu chego assim e pergunto aqui, você vai pregar sobre o que hoje à noite? Se o cara ficar dizendo o texto todinho que ele vai pregar, não, eu vou pregar no texto de João falando quando Jesus estava fazendo isso, depois estava fazendo aquilo, depois estava fazendo aquilo outro, ele não tem a menor ideia qual é o assunto do texto, ele só conhece uma descrição do texto, ele não sabe sobre o que aquele texto está tratando, porque quando o pregador sabe sobre o que o texto está tratando, quando você pergunta sobre o que você vai pregar, ele imediatamente diz, eu vou pregar sobre tal assunto, porque o assunto do texto é o assunto do sermão dele. Então vejam como é possível ter mesmo uma exposição, versículo por versículo, mas mesmo assim não ser uma pregação expositiva, não ser um sermão expositivo. O que é que eu vou precisar para ter uma pregação expositiva, ter um sermão expositivo? Eu vou precisar justamente do que a gente chama de ideia central do texto e pulou 2 vezes, mas está valendo. Hein? Não, está de boa, ali era só uma apresentaçãozinha, está de boa. Eu preciso de um negócio que é chamado de a ideia do sermão, ou a ideia do texto, ou a ideia... Tem um bocado de nome, olha aí, tem a grande ideia do texto, o assunto do texto, a ideia central do texto, a tese do texto, o tema do texto. Então, cada professor de homilética inventa um nome novo, mas é basicamente a mesma coisa. O que é que eu preciso entender? Todo texto bíblico tem uma temática que ele está discutindo. Eu tenho uma grande temática que o livro como um todo está querendo levantar, mas dentro dessa grande temática que ele está levantando, ele tem as abordagens que ele vai fazendo com relação a essa temática que ele está abordando, e dentro dessas temáticas eu tenho subtemas que ele está trabalhando ali. Então eu preciso saber qual a temática que está sendo trabalhada no texto que eu estarei pregando. Nesse ponto, então, quando eu penso em pregar, eu preciso descobrir qual é o motivo de existência daquele texto bíblico. Por que aquele texto bíblico está ali? Qual é a intenção do autor ao trazer aquele texto bíblico para mim? Nesse ponto, então, a gente descobre que alguns sermões, mesmo sendo exegeticamente bem montados, mesmo sendo uma exposição versículo por versículo, eles ignoram completamente qual era a ideia do texto.
ignoram sobre o que o texto estava tratando, e aí você tem, muitas vezes, uma pregação que parece ser uma pregação realmente bíblica, porque tem muitas conexões com outras partes das Escrituras, que é uma característica própria das Escrituras, mas que não leva em consideração, e veja a gravidade disso, não leva em consideração o que o autor bíblico queria dizer com aquele texto ali. Veja, é possível pregar um sermão ignorando completamente o que o autor bíblico queria tratar. E aí eu preciso compreender que aplicações derivadas de digressões do texto não constituem um respeito para com o autor do texto. Se eu tenho num versículo várias conexões distintas nas Escrituras e eu faço essas conexões, mas eu não consigo conectar o versículo 1 com o versículo 2 dentro do assunto que o autor estava querendo, eu estou sendo desrespeitoso com o autor bíblico, porque quando ele escreveu, ele não estava pensando nas quantidades de conexões que eu ia conseguir fazer e os tipos de aplicações possíveis. Ele estava pensando em falar sobre um assunto, e o assunto dele tem que ser meu assunto de sermão. É por isso que mais ou menos você vai ouvir vez ou outra sermões que têm aplicações as mais distintas possíveis. Que no final das contas você diz, meu Deus do céu, sobre o que esse camarada falou? Porque ele falou sobre política, sobre criação de filhos, ele falou ao mesmo tempo como estacionar na rua, ele botou um monte de assunto diferente. Meu Deus, como é que ele chegou nesse monte de assunto diferente? Porque ele não tinha uma linha de raciocínio do autor. Ele foi pegando o que eu chamo de insights. À medida que ele foi explicando, surgiu um insight aqui, ele pegou, surgiu outro insight ali, ele pegou e ele foi caminhando em cima desses insights para tentar trazer aplicações para a igreja. Isso pode parecer interessante, mas não é respeitoso para com o texto bíblico. Porque se eu não sei sobre o que o texto está tratando, eu não sei o que eu vou pregar. Eu não tenho a menor ideia para onde eu vou. O que é que eu perco quando eu não tenho uma definição clara de uma ideia central do texto? Eu vou chamar de ideia central do texto a partir de agora, porque é como eu estou acostumado a falar. Então, para não ficar me enrolando, então é melhor falar só a ideia central do texto. O que é que eu perco quando eu não tenho uma boa divisão, uma boa ideia central do texto? Primeiro momento, eu tenho dificuldade em dividir o texto. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em saber quando o texto começa e quando o texto termina. E aí a gente fica com um problemão na mão. Porque, por não saber onde o texto começa e onde o texto termina, às vezes a gente prega metade da verdade e meia verdade é uma mentira inteira. Vê que negócio perigoso? Por exemplo, a gente vai tratar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas quantos irmãos não já ouviram um sermão sobre o filho pródigo com ênfase evangelística? Mas vejam, quando eu não tenho uma ideia central do texto clara sobre o que aquela parábola está falando, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, por eu não ter uma ideia clara sobre o que aquela parábola está falando, o filho mais velho vai atrapalhar meu sermão. Ele está lá, mas fica atrapalhando o sermão, porque eu quero falar sobre um assunto, eu entendo que ele está falando sobre um assunto, mas fica o filho mais velho que não cabe dentro do meu sermão. Então eu preciso deixar o filho mais velho do lado de fora do sermão, porque ele não cabe, não se encaixa. Eu não consigo sequer dividir um texto de forma adequada se eu não souber sobre o que aquele texto está tratando. E isso vai me levar, consequentemente, a uma interpretação errada sobre o texto. Isso vai me levar a ter uma visão equivocada sobre, por exemplo, alguma frase ou alguma palavra que está no texto, que a gente vai começar a entender aquela expressão de uma forma equivocada, porque nós não estamos levando em consideração o autor falando como um todo. Nós não estamos levando em consideração qual era a intenção do autor quando usou aquela palavra. E de repente você saca uma palavra de lá, fora do contexto, e aí você consegue distorcer uma expressão ou uma palavra, porque você não tinha ideia sobre o que o texto como um todo estava tratando. Se eu não tenho a ideia do texto todo, eu tenho dificuldade. Quer ver? Deixa eu dar outro exemplo. Salmo 23. Quando a gente pega o Salmo 23, qual é o assunto do Salmo 23? O Senhor é o pastor. De cara a gente vai dizer, é o assunto do Senhor pastoreando o seu povo. É esse o assunto. Mas onde você encaixa nesse seu sermão sobre o pastor os versículos 5 e 6? Onde você encaixa ele? Porque no final das contas, o versículo 5 trata sobre uma recepção de um anfitrião, derramando o óleo sobre a cabeça e servindo uma mesa, e aí ainda o pessoal está querendo botar que é uma ovelha ainda ali. Então, está dizendo, é uma ovelha no jantar, tomando vinho. Que estranho. Mas aí vem o último versículo, que é o anfitrião se tornando um pai, morando na casa dessa pessoa,
Veja, não é o assunto, não é o assunto. A parte da relação pastor e ovelha contempla 4 versículos, mas não contempla o salmo inteiro. Portanto, o assunto do salmo não está contido nos 4 primeiros versículos. O assunto do salmo são os 6 versículos. Ou eu entendo todo o texto, ou eu não entendi o que é que o autor queria fazer ali. Eu não entendi para onde ele estava querendo ir ali. Por isso, isso pode me levar a uma interpretação errada do texto. E, consequentemente, pode me levar a aplicações erradas. Se eu não entendi o texto de forma adequada, eu posso chegar a conclusões equivocadas sobre o texto e, consequentemente, eu posso chegar a aplicações erradas sobre o texto. Então, veja como é perigoso eu não saber sobre o que o texto está tratando. Não só eu posso errar na divisão do texto, de que momento começa, mas eu posso interpretar o texto errado e ensinar para a igreja uma coisa errada, quando eu simplesmente não sei sobre o que o texto está tratando. É muito fácil a gente colocar, por exemplo, na boca de Deus, palavras que ele não disse. Por exemplo, eu já ouvi crente, pastor pregando, no texto de Jó, na fala dos amigos de Jó, como se fosse uma expressão de verdade. Só que o que a Bíblia diz, o texto de Jó mesmo diz sobre os amigos de Jó? Que tudo que eles disseram estava errado. Mas veja, por não levar em consideração a unidade do texto, eu findo achando que aquilo ali eu posso tirar lições para a minha vida, quando na verdade tudo que o amigo de Jó está falando é contrário ao ensino das Escrituras. Está entendendo? Então eu preciso conhecer muito bem o assunto do texto para quando eu vou produzir isso. Nesse sentido, se eu tenho, consequentemente, uma ICT bem elaborada, isso vai me ajudar na divisão do sermão, porque se eu sei qual é o assunto do texto, eu sei quais foram os movimentos que o autor bíblico fez para defender aquele assunto. Porque ele não está falando à toa, ele tem um assunto a discorrer e o assunto ele dividiu em blocos menores, então eu consigo ver as divisões do texto, de como ele organizou o raciocínio dele. A não ser que seja Paulo, que Paulo dá uma confundida na gente, que é uma beleza. Paulo tem hora que dá uma invertida no texto, que meu Jesus do céu, parece que era capoeirista. Mas acontece, no geral está lá a estrutura toda montadinha, você consegue ver quais foram os passos que ele percorreu ao defender a sua tese. Então eu sei qual é o assunto que ele está tratando. Isso vai me dar clareza para o meu sermão, porque eu vou ter um único assunto a tratar. E qual vai ser o assunto do meu sermão? O assunto do texto. Isso vai fazer com que eu tenha um sermão com concatenação, um sermão que tenha começo, meio e fim e que esteja todo amarradinho. Já viu aquele tipo de sermão que o cara leu o texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto? Já viu? Que você não sabe para onde o cara está indo. E ele parece estar explicando os textos, versículos, mas ele está falando sobre um monte de coisa diferente e ele não tem uma linha de raciocínio. Ele ignora completamente a forma como o Senhor nos criou, que é capazes de produzir um raciocínio lógico e seguir esse raciocínio e sermos capazes de ser convencidos e convencer por meio de um raciocínio lógico. Ele ignora completamente a forma como o Senhor nos criou. E ele acha que só é jogando, então fica um sermão metralhador, atirando para tudo quanto é lado, e aí vê o que acontece depois, vai que pega em alguém. Né? Então, nesse ponto, quando eu tenho uma ideia central do texto, eu sei exatamente onde eu quero chegar, e isso vai dar clareza para o meu sermão, eu sei exatamente qual é o ponto onde eu quero chegar, isso vai fazer com que eu tenha concatenação, que eu consiga amarrar as partes do meu sermão, de forma que eu não fique fugindo de assunto enquanto eu estou pregando. E isso sem falar que vai me dar a capacidade ainda de trazer aplicações muito mais bíblicas, coerentes com o texto bíblico e principalmente mais práticas, porque eu vou ser capaz de enxergar com muito mais clareza o que era que Deus estava querendo falar com aquele texto. Se eu não tenho clareza sobre o que Deus está falando naquele texto, eu tenho dificuldades em aplicação. E aí o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar geralmente as mesmas aplicações de sempre, repetido, as mesmas coisas. E você escuta a vida inteira que a gente precisa ler mais a Bíblia, que a gente precisa ser mais consagrado, que nós precisamos ser mais santos. E nós ouvimos isso 24 horas por dia, o tempo inteiro, sem nenhum tipo de profundidade, porque qualquer versículo pode falar sobre esses assuntos. Então nós não temos aplicações de forma coerente. A pergunta então é:
como é que nós podemos encontrar uma ideia central do texto? Como eu posso encontrar para que eu consiga pregar? Eu creio que alguns aspectos que nós temos como prática em nossas igrejas hoje dificultam nós encontrarmos a ideia central do texto. Eu creio que um dos primeiros aspectos relacionados à pregação que dificultam a nossa capacidade de encontrar a ideia central do texto é justamente nós isolarmos os textos e enxergarmos a Bíblia como se ela fosse uma coletânea de historinhas não conectadas. Para muita gente, meus irmãos, a Bíblia parece um gibi, cujas histórias são completamente isoladas. Uma não está conectada com a outra. Creio eu, não sei se eu tenho certeza disso, mas eu creio que muito disso é fruto dos nossos departamentos infantis. Olha, porque lá nós aprendemos um bocado de historinhas sobre a Bíblia e elas todas como isoladas dentro do contexto de heróis da fé. E nós deixamos com que essas histórias fossem tão desconectadas que, no final das contas, muitos crentes não sabem sequer se Abraão é do Antigo ou se é do Novo Testamento. Porque a gente enxerga isso aqui como se fosse um monte de historinha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa visão equivocada sobre as Escrituras nos fazem pensar que os textos bíblicos todos são isolados e cada um ganha vida sozinho. E não é assim que a Bíblia funciona. Isso nos leva a um segundo problema que eu creio que nos atrapalha bastante. É uma visão exemplarista das Escrituras. Nós abordamos as Escrituras basicamente com o modelo o que fazer ou o que não fazer. E quem estou estudando ou ele é o modelo positivo ou ele é o modelo negativo do que fazer ou deixar de fazer. Por isso nós temos tantas dificuldades com determinados textos que são ambíguos. Quer ver? Experimenta ler o texto de 1 Reis e de 2 Reis para você ver o que acontece. Você pega os textos de 1 Reis e você vai encontrar atitudes dos reis que diz assim, isso aqui é certo ou é errado? Ele está fazendo certo ou ele está errado? Por que você fica perguntando se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado? Porque você quer ou seguir ou não seguir a ele. Você quer ou imitá-lo ou não imitá-lo. Essa visão exemplarista nos faz somente encontrar modelos de comportamento. E, meus irmãos, o cristianismo não é necessariamente sobre um modelo de comportamento. Nós não existimos para formar bons cidadãos que sabem se comportar. Nós existimos para proclamar o evangelho salvador de Jesus Cristo, que tira o homem do pecado e o transforma, restaurando nele a imagem de Cristo. É isso que nós temos. O resto vem a reboque. Esse é o ponto principal. Então, nós não existimos simplesmente para encontrar modelos de comportamento cristão. Até porque os modelos de comportamento que são propostos na igreja a partir de textos bíblicos não são possíveis sem a ação do Espírito Santo. E quando nós somos somente exemplaristas, nós damos a ideia de que os crentes podem resistir a tentações, que os crentes podem deixar de pecar, que os crentes podem manter uma vida adequada, com um bom comportamento, sem cair em tentações. A gente começa a achar que pela nossa própria força e pelo nosso próprio poder, nós temos condições de ter a fé de Abraão, a perseverança de Jó. Nós achamos que podemos ter essas mesmas qualidades. Sem a ação do Espírito Santo, sem a ação das Escrituras, sem a ação de Cristo mudando nosso coração, eu consigo. Doutor, o modelo exemplarista distorce, de alguma forma, as Escrituras. Um terceiro problema que eu creio é uma visão justamente atrelada a essas aplicações, que é aplicações meramente horizontais. Vejam que quando você tem, principalmente um sermão exemplarista, a única coisa que é dita é como se comportar no mundo. E aí nós temos aplicações que dizem respeito só ao aqui e o agora e como viver. Quando, na verdade, meus irmãos, nenhuma atitude horizontal é possível sem antes uma atitude vertical. Eu não posso amar o meu próximo se eu não amar a Deus. Notou? Então eu não posso dizer, ama o teu vizinho. Aquilo é uma praga. Ele está fazendo comida, lá no sertão a gente diz isso. Ele está fazendo o almoço com as varas do meu quintal. Ele está roubando as minhas galinhas. Como é que eu vou amar uma desgraça dessa, né? Eu não tenho capacidade de amar. Eu não tenho em mim a capacidade de amar o meu próximo. Eu tenho que amar a Deus para que faça sentido eu amar o meu próximo. Quando eu tenho aplicações somente horizontais,
eu mantenho os crentes numa atitude materialista, como se tudo que existisse fosse o aqui e o agora, e a realidade que eu posso ver, tocar e me relacionar. Mas eu perco de vista as atitudes com relação a Deus, as promessas do Senhor, a ação do Espírito Santo em mim, a minha necessidade de uma vida espiritual, e por aí vai. Aí eu fico ensinando como é que o marido deve se comportar em casa, como é que uma mulher deve se comportar em casa, como se essas qualidades ou esses comportamentos fossem simples de serem praticados e que naturalmente você iria ser assim. Não é, porque tem um pressuposto simples que a Escritura me dá. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, mas a natureza pecaminosa ainda está em nós, e ela luta contra tudo que se chama Deus ainda dentro de nós. Então nós não temos de nós mesmos a capacidade de ser um bom marido e uma boa esposa. Não temos. De nós mesmos nós não temos. Aí você bota um peso bem grande, às vezes acima das crianças, por exemplo. Vocês têm que obedecer papai e mamãe. Como é que ela lida quando ela não consegue? Como é que ela lida quando ela descobre que ela não consegue fazer o bem que ela gostaria de fazer? Porque nossas aplicações são horizontais e não tem nenhuma conexão vertical com Deus. E, consequentemente, nós temos uma variedade ridícula de aplicações, como eu coloquei. Nós sempre temos as mesmas aplicações na vida, sem nenhuma conexão direta com os crentes. E aí nós fazemos um negócio que eu chamo de aplicações generalistas. Aplicações generalistas, meus irmãos, são aquelas aplicações que a gente já ouviu 1 milhão de vezes e você sabe de qual que o pregador vai dizer, mas não surte nenhum efeito na igreja, porque é o tipo de aplicação que legalistas gostam e que são excelentes para aplicar para a pessoa que não veio. Já viu esse tipo de aplicação? É do tipo, irmãos, o Senhor nos quer que nós sejamos santos. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós precisamos nos santificar, precisamos ter uma vida santa. O povo de Deus é um povo santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como é que nós podemos ter uma igreja que não é santa? Você precisa ter uma vida santa, meu irmão. Pastor, concordo. Fala mais, Jeová. Eita, que o cajado de Jeová hoje está cantando. Fala mais, Jesus. Era bom que fulana estivesse aqui, porque ela está com a vida toda torta e ela precisa estar ouvindo isso. É generalista, está vendo? É generalista. Não surta os efeitos. Ela estimula um coração farisaico, hipócrita, legalista. Eu faço já isso. Eu já faço isso. Eu estou vivendo em santificação. Agora, quando eu aplico isso de forma muito mais direta, eu vou dizer, irmãos, a Bíblia nos ensina a ser santos. Deus nos convocou para sermos santos como Ele é santo. Não é possível uma igreja sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, meu irmão, santifica os teus olhos. Para de olhar para a mulher na rua. Com quantas mulheres você adulterou antes de chegar na igreja? Quantas você desejou antes de vir para o culto hoje à noite? Santifica os teus olhos, desliga esse celular, sai dessa tela. Para de acessar esse material pornográfico. Santifica os seus olhos. Davi diz, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos. Como eu colocaria sobre uma donzela? Você precisa de olhos santos. Minha irmã, santifica a tua boca. Para de falar mal do seu marido. Ele é a sua segunda metade. Você deveria honrá-lo. Você quebra o mandamento quando você diz falso testemunho. Você está quebrando a palavra do Senhor, que você deveria ser aquela que zela pela honra e pelo nome dele, quando você, na verdade, fala mal dele. Para de reclamar na sua casa, santifica a sua boca quando você murmura o tempo inteiro, porque por murmurar, Israel não entrou no céu. Isso não é santificação. Santifica a tua boca. Opa, saiu um bocado de gente ofendido agora. Por quê? Porque a aplicação se tornou prática, não é generalista. Nesse sentido, então, eu preciso entender que quando eu não tenho uma boa ICT, eu vou ter essas dificuldades. Só que, meus irmãos, encontrar uma ideia central do texto, no texto, não é tão simples assim. Nós temos 2 problemas bem complicados para lidar. Primeiramente, a Bíblia é um livro humano. E como livro humano, nós temos uma série de limitadores para entendê-lo. Não é tão simples como parece. Parece que é só abrir o texto e o texto parece que se encanta na sua frente e você entende ele todinho, porque ele não vai funcionar assim. Se você pegar uma carta de Pero Vaz de Caminha e tentar entender, e eu estou falando de 500 anos atrás, você vai ter dificuldade para entender aquele português. Pega um texto de Camões, que também tem pouco mais de 500 anos, você vai ter dificuldade. Aí você pega um texto de 2000 anos atrás, isso é facinho.
Não é. Nós temos um distanciamento temporal, é um texto muito antigo, o mais novo tem 2000 anos. Nós temos uma diferença de contexto, nós vivemos numa realidade moderna, eles viviam numa realidade muito antiga e muito precária em vários sentidos do contexto que eles viviam. Era uma realidade rural, nós temos uma realidade urbana, por exemplo. Nós temos uma realidade cultural completamente distante, eles são orientais, nós somos ocidentais. A língua deles são duas línguas, três, mortas, hebraico, aramaico e grego. Nós falamos português moderno, não é nem mais o português de Portugal, já é um português diferente, e a gente acha que está tranquilo. E além disso, nós temos um distanciamento autoral. Esses homens estão lá atrás, numa realidade completamente diferente, e nós aqui tentando entender o que eles estavam pensando lá atrás. Não tem como. A gente precisa de um pouco mais de esforço para entender o que é que o autor bíblico estava querendo tratar. Como se não bastasse, nós temos uma segunda problemática aqui. Nós não podemos ter a atitude dos liberais, que acham que a Bíblia é somente humana, e por isso que eu preciso estudá-la como sendo um livro basicamente humano. Mas também eu não posso entrar na onda dos místicos e achar que a Bíblia é totalmente divina, porque aí abre o versículo e diz assim, foi Judas e enforcou. Essa palavra não é para mim, não pode. Aí abriu de novo e faz, vai tu e faz o mesmo. Ah, não, isso aqui não pode ser para mim. Aí abre de novo, diz assim, o que tem que fazer, faz o depressa. É? Não, Deus não pode estar falando isso para mim. Nós temos, às vezes, essa visão mística da Bíblia, não é? E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu preciso entender que tem dois aspectos relacionados na Bíblia. Ela tanto é humana quanto ela é divina, e numa proporção de 100 para 100. Ela é 100% humana e 100% divina. Mas, por ser divina, eu também tenho limitadores. Veja, eu tenho um limitador natural. É o Criador falando com uma criatura. É muito distante uma coisa da outra. O distanciamento espiritual, ele completamente santo e eu completamente pecador. Nós temos um distanciamento moral, uma tendência natural em distorcer o que ele diz para concordar com o que eu acho. Por outro lado, ele exigindo de mim acatar tudo o que ele diz sem questioná-lo. Então, nós temos vários distanciamentos que precisam ser lembrados quando nós vamos abordar o texto bíblico. Por isso, não tem outra saída para se entender um texto bíblico. Calvino usava a expressão orare et labutare, orar e trabalhar. Lutero usava uma expressão, um barco com dois remos. Ele dizia, não dá para só orar, para estudar a Bíblia, porque você será um místico e não vai entender, vai ficar só rodando, mas também não dá para só estudar, porque você vai se tornar um cético e não vai conseguir compreender a palavra. Você precisa de oração para que você não se torne um liberal, e você precisa de estudo para que você não se torne um místico. Nesse ponto, nós somos convidados, então, a estudar as Escrituras debaixo de oração, sabendo que nosso coração é difícil, é trabalhoso e precisa ser quebrado e moldado pelo Espírito Santo. Por isso que nenhum pregador que não dobrou os seus joelhos para orar, ele tem o direito de ficar em pé para pregar. Porque não é possível compreender, organizar e expor as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo iluminando tudo. Eu preciso de oração, mas eu preciso de muito esforço, muito trabalho para produzir isso. Nesse sentido, eu preciso levar algumas coisas em consideração. E nós vamos ver alguns exemplos rápidos aqui, porque Thomas já está olhando para mim ali com o cronômetro. Ainda bem que o relógio fica bem longe, eu sou cego, então eu tenho uma boa desculpa. O que eu preciso levar em consideração para que eu consiga alcançar, encontrar uma ideia central do texto? Eu creio que, em primeiro lugar, eu preciso levar em consideração o gênero que foi usado para escrever o texto que eu estou lendo. Ignorar o gênero, meus irmãos, é uma coisa muito complicada, porque ignorando o gênero, eu posso chegar a uma conclusão exatamente oposta do que o autor bíblico estava querendo dizer. Então veja como é perigoso. Eu findo correndo o risco de distorcer as Escrituras, porque não levei em consideração qual era o gênero que o texto estava escrito. Nesse sentido, nós temos uma quantidade fantástica de gêneros nas Escrituras. Nós temos desde narrativas, textos proféticos, poéticos, evangelhos, parábolas, milagres, literatura sapiencial e por aí vai. E isso quando um gênero não se casa com outro. Então, tem casos nas Escrituras onde você tem 3 gêneros seguidos no mesmo texto. O mesmo texto tem 3 gêneros diferentes na forma como ele se trata.
Um exemplo disso é o exemplo do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro poético, não é? Aliás, profético. Eu já estou mudando o gênero. Ele é profético, não é? Mas já leu o livro de Jonas? Não parece uma narrativa? É porque ele ganha uma estrutura de narrativa. É um texto profético com uma estrutura narrativa. Mas para piorar, os capítulos de número par ali, ele ainda resolveu escrever, o capítulo 2, por exemplo, ele resolveu escrever numa forma de poesia. Aí você pega um texto daquele, você pega o capítulo 2, é fácil de entender. Tá Jonas no grande peixe e vai fazer uma oração. É fácil. É a oração de Jonas. Ah, não é tão simples assim. Porque eu preciso levar em consideração como texto profético qual é a profecia que Jonas está tratando e o que é que Deus está querendo falar com o seu povo por meio dessa profecia. Por ser um texto, numa estrutura narrativa, eu preciso percorrer como uma história que está sendo contada, mas levando em consideração os elementos poéticos, eu preciso usar a estrutura de interpretação, o modelo de interpretação dos poéticos para interpretar o capítulo 2. Você pega o livro de Jó é poético, não é a narrativa. Parece, mas não é. Quando eu não considero, então, um texto poético de forma adequada, eu posso criar até doutrina nela, por não considerá-la. Quer ver só um exemplo? Não me jogue pedra não, mas quando usa-se o texto do Cântico de Maria, dizendo, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, para provar a existência de alma e espírito como sendo duas coisas distintas, essa pessoa não está fazendo uma boa exegese, porque ela está desconsiderando que mesmo que o texto esteja escrito dentro de um evangelho, no percorrer de uma narrativa, é um texto poético, é uma poesia. E mesmo que esteja escrito em grego, quem está fazendo a poesia é uma hebreia, é uma mulher que tem uma mente como um judeu escreveria uma poesia. Então, mesmo que esteja em grego, ela está usando a estrutura do Antigo Testamento para produzir. E lá tem um negócio chamado paralelismo sinonímico, que é a forma de produzir uma poesia, que é dizer a mesma coisa com palavras diferentes, na primeira e na segunda estrofe. Então, o que ela está fazendo, na verdade, é usando um modelo de poesia no Antigo Testamento. Quando eu faço isso, então, ignoro o gênero, eu findo por gerar uma série de problemas aí, confundindo as coisas. Quer ver? Um último exemplo. Provérbios 22, 6. Todo mundo conhece. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Já viram pais em crise porque os filhos se desviaram? Mas cadê? Porque o que o texto bíblico diz? Que ensina a criança, eu ensinei e meu filho desviou. Não é? E não é. Toma como profecia. É fechado, é texto prescritivo. Se eu ensinar, o menino vai ser crente. Só que o texto não é prescritivo, não é uma promessa, o texto não é uma profecia. O texto é literatura sapiencial. E como literatura sapiencial, ele trabalha em cima de probabilidades. Ele trabalha em cima de observação de como as coisas acontecem. E as chances do resultado ser aquele são enormes, mas não são 100% garantidas, são probabilidades. Então o que ele está dizendo é que se você ensinar a criança no caminho que deve andar, na idade adulta a chance dele percorrer esse mesmo caminho é muito alta. Mas ele não está dando 100% porque não é prescritivo, é literatura sapiencial. Vejam como ignorar o gênero literário pode me levar a interpretar um texto até errado. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar quando eu for interpretar um texto, qual é o gênero literário? Onde ele está inserido? Ah, pastor, é evangelho. Então, se é evangelho, logo é uma narrativa. Não necessariamente. Por estar nos evangelhos, o evangelho tem uma forma específica. Não é histórias narrativas como é, por exemplo, o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico, mas as narrativas do Evangelho têm uma temática que levou o autor a escolher aquela narrativa. Eu preciso saber por que aquela narrativa está ali, para depois eu não ignorar o sentido que o autor queria dar com aquela narrativa. As narrativas são escolhidas de forma temática. Então ele tem um tema que ele está debatendo. Segundo aspecto que eu preciso levar em consideração, se eu quiser interpretar o texto para encontrar um ICT, o segundo passo é encontrar o contexto. Ah, pastor, mas agora ficou fácil. Não ficou.
Um bom intérprete, na verdade, vai ter muita atenção para o que acontece antes do texto que ele vai pregar e depois do texto que ele vai pregar. Porque o que dá sentido ao texto que eu vou pregar é o contexto em que ele foi registrado. Sem o contexto, eu não vou conseguir saber sobre o que o texto está tratando. E o exemplo claro foi o que eu já usei hoje à tarde. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E a gente fica discutindo, a parábola é sobre o filho pródigo? O filho que voltou? Não, é sobre o pai amoroso. Então a parábola é sobre o pai que recebeu o filho de volta? O que a gente faz com esse irmão mais velho? Tá lá, essa praga só para atrapalhar lá? Tem que ter um motivo dele existir lá. Aí você vai para o versículo 1 de Lucas capítulo 15. O motivo de existência dessa parábola, está no versículo 1 e 2. Vejam só. Faz assim lá, ó. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem está se chegando a Jesus? Gente que não presta, tá vendo? Publicanos e pecadores. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os escribas e os fariseus estão reclamando porque Jesus recebe gente que não presta. Aí o versículo de número 3 diz assim: então, tá vendo? Porque ele queria confrontar esses camaradas que estavam com raiva, porque Jesus está recebendo gente que não prestava, ele conta 3 parábolas seguidas. Aí ele diz, a primeira parábola, tinha um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Aí saiu, pegou, encontrou essa ovelha, e quando encontrou, trouxe para casa, e chamou os amigos, matou a ovelha e fez um churrasco. Não, ele matou a ovelha não, gente. A comida deve ter sido outra coisa. Porque ele trouxe a ovelhinha para casa, né? E ele comemora no versículo número 6. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Guarda essa palavra, perdida. Aí o texto diz assim: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Opa! Está aqui a aplicação da parábola, está vendo? Tem alegria no céu por pecadores que são encontrados perdidos e são resgatados. Ele diz, deixa eu contar outro. Uma mulher perdeu tem 10 dracmas, perdeu uma, varreu a casa até achar. Quando achou, pegou a dracma, comprou um lanchinho e fez para as amigas. Não, ela tinha lanche em casa, ela guardou a dracma. Chamou as amigas, então, para comemorar, e ela diz assim, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí ele diz, e eu digo a vocês, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O céu se alegra na parábola da ovelha perdida. Os anjos se alegram na parábola da dracma perdida. E aí ele diz, eu vou fazer uma raiva bem grande a vocês. Vou contar aqui uma história de um rapaz que esse é o pior dos pecadores. Jovem, faz nada da vida, desejou a morte do pai, pediu herança antecipada, pegou a herança do pai, torrou todinha com mulher e com bebida, depois estava se dando mal no mundo. O que é que você quer que aconteça com um vagabundo desse? Um craqueiro desse? Você quer que aconteça o que com ele? Cheirou todinho a fortuna do pai. Você quer que aconteça o que? Que morra. Uma desgraça dessa, não é? Quer que ele se quebre. Ele tem que ir para a Cracolândia mesmo e ficar lá. O cara faz um negócio desse, aí o cara vai dizer, eu vou voltar para casa. Ele ele ensaia uma falazinha lá para lá e ele vai lá. Mas o pai recebe com todo gosto, fica feliz e chama os amigos para comemorar e tudo, e diz assim, venha, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí de repente diz, aí chegou o irmão. O irmão ficou emburrado lá de fora, porque descobriu que o pai mandou matar o boi, e descobriu que o pai devolveu a fortuna todinha para o filho. Você já imaginou dividir de novo? O cara voltou a ser herdeiro, ele fica emburrado lá de fora. Aí o pai chega e diz, meu filho, faça isso não, tudo que é meu é teu. Mas pai, nem um cabrito eu gastava com meu. Mas meu filho, quantas vezes você podia ter pego um cabrito? Não tem problema não. Mas esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E qual é a resposta do irmão? Não tem. Por que não tem? Porque ele já deu a resposta. A ideia é, o céu se alegra quando a ovelha perdida é encontrada. Os anjos se alegram quando a dracma perdida é encontrada. Homens se entristecem quando um filho perdido é encontrado.
Não é para evangelizar, é para crente, é para a igreja. É quando os crentes ficam chateados, quando as prostitutas se convertem. É lindo prostituta se convertendo, desde que ela não se sente do lado do meu marido, porque eu vou ficar com ciúme, e que meu filho não se engrace por ela. Porque se meu filho começar a se engraçar por ela, pastor, bota esse tipo de gente para fora da igreja, pastor. Não pode manter esse tipo de gente na igreja, pastor. Está entendendo? É o mesmo contexto. É para crente. Quando eu não consigo compreender o contexto, eu não consigo interpretar, porque o irmão não faz sentido para a parábola. Mas quando eu descubro por que Jesus contou, os fariseus e os escribas são o irmão mais velho. Então o foco não é no jovem, o foco não é nem no pai, o foco é no irmão. Vocês têm uma atitude diferente da atitude do céu. Vocês têm uma atitude diferente da atitude do céu. Então vejam como, se eu não entendo o contexto, eu findo distorcendo o texto bíblico e forçando o texto a fazer um sermão que não era o assunto do texto. Porque eu simplesmente não li alguns versículos antes. Era só ler alguns versículos antes. E você tinha todo o motivo de existência daquela parábola ali. Uma coisa que a gente faz geralmente eu coloquei aqui o exemplo de José do Egito e Judá. Nós pegamos a história de José do Egito, teve até novela, né? E aí fica todo mundo animado por aquele negócio, porque a história de José do Egito é fantástica. Quem é o herói? O herói é José. José é o cara. José teve um nascimento especial, tinha sonho, aquela coisa todinha. Aí você descobre que o texto faz assim. Do nada, o texto diz, José, os irmãos prenderam, vinha uma caravana, eles venderam e levaram José para o Egito. Aí o texto para. Para do nada. No capítulo 37 o texto para e faz assim. Judá tinha um filho casado. O que tem a ver aquele capítulo só para manchar a reputação de Judá? Já notou? Do nada o autor disse, rapaz, deixa eu contar uma fofoca de Judá aqui, enquanto José chega no Egito. José está indo para o Egito, é longe. Eu vou contar uma fofoca de Judá enquanto ele está chegando. Rapaz, Judá fez uma besteira tão grande. Rapaz, ele tinha uma mulher lá casada com os filhos dele. Aí, rapaz, o menino morreu, aí dele deu o outro, morreu também. A mulher matava homem, era só chegando e morrendo. Aí ele tinha um pequenininho, ele faz, não, deixa esse outro aqui crescer. Primeiro, quando ficar maiorzinho, eu te dou. Deu, dá nada, ele não queria dar. A mulher foi esperta, se disfarçou de prostituta, não foi? Ficou lá na beira do caminho, ele foi, estava lá numa festa e tal, encontrou a prostituta, ela fez, vamos lá, você viu isso aqui? Eu faço fiado, você me deixa aqui o seu cajado, essas coisas aqui, e tá tudo certo. Eles fizeram um acordo. No outro dia ele era um homem de palavra, mandou pagar, não encontraram a mulher. Mas quando descobriram que ela estava grávida, ele falou, pô, vamos matar. Ela traiu meus filhos, vamos matar. Quando chega lá, faz, o marido, o pai do menino não é o dono dessas coisas aqui. Ele faz, eita, sou eu. Pronto, acabou a história. Acabou a história. Para que serve essa história no meio da história de José? É porque Gênesis não está contando a história de José. Gênesis está contando a história de Judá. É Judá que é importante. José está indo para o Egito para salvar Judá. Quando os irmãos ficaram preocupados lá no final, depois da morte de Jacó, e chegaram e disseram, olha, nosso pai antes de morrer pediu para a gente ser cuidar da gente, não se vingar não. Mas quem disse, quem vocês estão loucos que eu ia me vingar de vocês? O Senhor me mandou na frente para preservar vocês. Mas tinha uma pessoa em especial que precisava ser preservada. Quem? O filho de Judá com Tamar. Era esse que precisava ser preservado. Ele foi para o Egito para que o filho de Judá com Tamar não morresse de fome. Por quê? Vai lá para o Novo Testamento para você descobrir por que o filho de Judá com Tamar não podia morrer. Porque era dele que viria Jesus. Então, quando eu não enxergo os textos bíblicos de forma adequada, no seu contexto, eu findo não enxergando qual era a finalidade daquele texto ali. Parece ser um texto paralelo, aberto no meio do caminho, quando na verdade não é. Eu tenho que levar em consideração também, meus irmãos, a semântica do texto. Em que sentido? Eu preciso entender quais são as palavras usadas, como é que o autor usou as palavras. Ele traz detalhes interessantes. Com narrativas, ele traz repetições, ele traz expressões, ele traz encenações. Em alguns momentos,
nas cartas, por exemplo, algumas palavras saltam, e se eu não entender uma única palavra no texto, eu posso distorcer. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque importa que os homens nos considerem ministro. Rapaz, que honra, não é? Porque ministro, hoje, manda mais que o presidente. Aí, corta essa parte, pelo amor de Deus. Não é? Eu sou ministro do Evangelho. Sou ministro do Evangelho. Não é ministro. Um brochezinho, ministro. Aí você vai procurar saber, só rapidinho ali, o que significa ministro para Paulo? Será que ministro para Paulo significa esse cargo de confiança especial, cheio de poderes? Será que é isso que ele está querendo dizer? Aí você chega lá e descobre que ele está falando de um escravo que era colocado dentro dos barcos e era responsável por ficar puxando o remo. Em outras palavras, era motor de barco. Então o cara era colocado lá, ficava puxando os remos lá embaixo. Esse era um ministro. Aí Paulo diz: importa que os homens nos considerem como servos, que estão impulsionando a igreja. Estamos servos. Escravo, meu irmão, é servo, sem direito. Não é uma posição de honra, é uma posição de serviço. Não entender a palavra, o campo semântico dela, não entender como ela se encontra dentro do texto bíblico, me leva a distorcer o sentido que o texto estava dando. Eu preciso conhecer o campo semântico também. Mas eu creio que temos ainda um quarto passo, que é o aspecto cristocêntrico do texto. Eu preciso encontrar de alguma forma, entender de alguma forma que todo texto bíblico aponta para Cristo. Todo texto bíblico aponta para Cristo. Eu posso ter dificuldade de ver, mas eu tenho que saber que tem, que ele está lá para isso. Nesse sentido, eu não vou fazer feito Lutero. Lutero dizia: se ele não conseguisse encontrar Cristo, eu abro uma estrada no meio e chego lá. Então ele dava um jeito. Quando ele não conseguia interpretar do jeito certo, ele fazia uma alegoria e chegava em Jesus. Então o negócio dele era chegar em Jesus. Não tinha jeito não. Não é necessariamente você fazer isso, mas nós precisamos nos lembrar de que às vezes nós olhando para o texto somente como exemplarista, nós distorcemos o texto a ponto de esconder Jesus ali. De esconder Jesus. Olha como a gente esconde Jesus. Quando a gente exalta, por exemplo, o casamento de Jacó com Raquel. Porque nós somos românticos. E como nós somos românticos, qual é o casamento que importa? É o casamento de Jacó com Raquel. Por quê? Porque Jacó amava Raquel e não... pastor, não pode. Casamento é por amor. E Labão empurrou ali a força. Era feia, não queria. Não pode. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem era a primeira mulher de Jacó? Era Lia. Era Lia. A primeira mulher de Jacó era Lia. E aí, meus irmãos, nós descobrimos, eu estou tentando achar Gênesis em Êxodo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu vou chegar lá. Olha que interessante. Quando nós exaltamos tanto o amor de Jacó por Raquel, que trabalhou 14 anos por ela, que nós esquecemos de um detalhe. Quando o texto diz assim, versículo 30 do capítulo 29, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Que coisa linda! O ponto é esse, o sermão tem que ser sobre esse. Aí o texto faz assim o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Opa! De que lado Deus ficou? Da primeira esposa. E porque ela era desprezada, Deus a acolheu para ela. E fez com que ela tivesse filho. Mas Lia é completamente apaixonada por Jacó. E ela vive em função do seu marido. Ela quer o amor do seu marido. Aí o texto diz que ela teve um filho e concebeu e deu à luz, chamou de Rúben. E uma explicação: o Senhor atendeu a minha aflição, o meu marido agora vai me amar. Eu dei um filho, primogênito dele, ele agora vai prestar atenção em mim. Funcionou? Não, porque Jacó só tem olhos para Raquel. Aí o texto dizia: ela concebeu de novo e deu à luz a outro filho.
E disse: dessa vez o Senhor soube que eu era preterida e me deu mais esse. O Senhor está vendo que eu sou rejeitada. Chamou de Simão, mas não rolou nada. Terceira vez, teve outro filho e disse: desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque dei à luz agora 3 filhos. Chamou de Levi. Está vendo? Que sofrimento, não é? 3 filhos seguidos. E ela só enxerga o amor que não tem. Está vendo? Ela só enxerga o amor que não tem. Aí o texto faz assim: de novo concebeu e deu à luz. Então disse: essa vez louvarei o Senhor. O que ela está fazendo? Dessa vez eu vou ser grata. Eu não vou olhar para o que me falta no meu marido. Eu vou olhar para a graça que o Senhor tem estendido a mim. Chamou o nome desse menino de Judá. Judá. Você conhece esse camarada? O 4º filho de Lia. Qual é a chance desse camarada se tornar o primogênito? Ele é o 4º filho da mulher preterida. Vai ter uma confusão, vai mulher para frente, vai para trás. Aí, a Raquel vai ter filho. Aí Raquel vai dizer: está vendo, Senhor, agora tem um menino. Então vai ter menino de novo. E aí fica aquela confusão todinha. No meio do caminho, eles vão fazendo besteira. Simeão faz besteira, Levi faz besteira, Rubem faz besteira. Todo mundo faz besteira no meio do caminho. E você não entende por que esses caras estão fazendo tanta besteira no meio do caminho, não é? Até que você chega lá no finalzinho, no capítulo 49. Aí lá no capítulo 49, Jacó vai abençoar os filhos. E começa por quê? Pelo primogênito dele, Rubem, versículo 3. Rubem, você é meu primogênito. Deveria ser o cara. Mas Rubem, você é impetuoso. Você se deitou com minhas concubinas. Você pecou gravemente. Você não pode ser meu primogênito. Você não pode carregar meu nome. Descartou um. Está vendo? Em seguida ele pega Simeão e Levi. Vocês dois são brutos, são tudo violentos, porque eles mataram a cidade inteira. Vocês são violentos. Eu não tenho parte com vocês. Não se juntam. Vocês não são meus primogênitos. Caiu mais 2 de uma vez. Quem é o próximo? Judá. Teus irmãos te louvarão, porque isso significa teu nome, louvar. Porque tua mãe louvou ao Senhor quando te teve. Aí ele vem. A tua mão estará sob a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão, a quem o despertará. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão diante dos seus pés, ele vai ser rei, até que venha Siló, e a eles obedecerão os povos. Ele diz, vai vir um rei. Eles nem tinham um rei nessa época. Vai vir um rei de você, Judá, com Tamar. Está vendo? Vai vir um rei que vai reinar eternamente. É Cristo. O que o texto de Gênesis todinho estava fazendo? Mostrando Cristo. Mostrando como toda a história estava se encaminhando para que a salvação viesse da família de Abraão, mais especificamente da família de Jacó, mais especificamente do filho dele Judá, mais especificamente de um relacionamento tosco que ele teve com uma mulher chamada Tamar. Tudo era para isso. Tudo era para isso aqui. Quando eu entendo isso, eu consigo enxergar agora o texto por outra perspectiva. Eu não vou dizer como é lindo o amor de Jacó por Raquel. Eu vou dizer como é linda a história que o Senhor está construindo e produzindo um herdeiro supremo sobre o trono de Davi. É sobre isso que o texto está tratando. Notou? É maior, é mais complexo. Quando eu vou, meus irmãos, por exemplo, para o texto de 2 Samuel, e o livro de 2 Samuel é fantástico. Ele é uma espécie de repetição. Ele funciona como uma espécie de repetição. Lá os livros de 1 e 2 Samuel funcionam como uma repetição do livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro de 1 Reis, é aquela bagunça. Saul fazendo o que bem entende. Mas eles terminam do mesmo jeito, porque lá no final do livro de Juízes você tem uma série de histórias completamente isoladas. Não é sequência cronológica, são isoladas. Porque ele está tentando dizer, a tribo de Benjamim não presta, não escolha um rei dela. Ele está tentando dizer isso. Mas agora no final, ele está fechando a história de Davi no livro de 2 Samuel. E ele faz a mesma coisa a partir do capítulo de número 21. Ele está de novo fechando a história.
E ele vai fechar a história de Davi com chave de ouro. Como? Montando um final bem elaborado. Para isso ele usa uma estrutura chamada quiasmo. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar em quiasmo? Já ouviram? Que é a estrutura que a gente conhece como ABCBA. Notem, capítulo 21, o pecado de um rei, o pecado de Saul. Está vendo? Logo em seguida, os valentes de Davi, capítulo 21. Está vendo? Depois, capítulo 22, um cântico de Davi. Capítulo 23, um cântico de novo, que é uma oração. Depois, o que é que vem? Valente de Davi de novo. E como é que termina? Um pecado de um rei de novo. Começa e termina com o pecado de um rei. Aí quando você pega o texto do capítulo 21, todo o sermão, pode prestar atenção, vai na internet e pesquise pregação em 2 Samuel capítulo 21. Eu te garanto, você vai encontrar um título assim, o amor de uma mãe. Sempre é o amor de uma mãe. Porque tem uma mãe aqui que fica com os filhos dela enforcados, abanando os filhos para os bichos não comer. E ela passou meses fazendo isso. Então todo mundo acha que o texto está tentando ensinar como é o amor de uma mãe pelos filhos. Ok? Só que não é isso. O texto faz assim, ó. Olha como é fantástico isso. O texto faz assim. Davi viu que estava 3 anos de seca. E ele disse, 3 anos de seca não é normal. Aconteceu alguma coisa. Vamos procurar saber, Senhor, o que é que aconteceu para ter 3 anos de seca. Não é possível ter 3 anos de seca. A resposta do Senhor, vocês quebraram pactos com os gibeonitas. Pacto feito com Josué lá atrás. Lá atrás. Vocês quebraram o pacto. Vocês prometeram que iam protegê-los e Saul os atacou. A gente nem sabe quando foi isso, porque o texto nem faz relação, nem diz quando foi que Saul atacou os gibeonitas. Mas ele trabalhou para acabar com os gibeonitas. Agora, no reinado de Davi, aí Deus vai e castiga Israel. Aí Davi diz, e agora, faço o quê? Saul já morreu, Jonas já morreu, e agora? O que é que eu faço? Ele procura os gibeonitas e diz, gente, o problema é com vocês. A gente está 3 anos de seca porque Deus está castigando Israel, porque Saul maltratou vocês. O que é que a gente faz? Os gibeonitas vão fazer o seguinte, tem como matar mais Saul, porque Saul já está morto. Faz assim, nos dê 7 homens da família de Saul, a gente mata, e o Senhor vai se agradar disso. Estranho, não é? Mas não tem gente. Davi, claro, poupou Mefibosete, porque ele já tinha feito uma promessa para Mefibosete, por causa de Jonatas, mas pegou netos e filhos de Saul ainda. Pegou aqui 7 homens no versículo número 8. Pegou 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete, que é outro Mefibosete, e 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que era Adriel, filho de Basilai, Meoladita, e assim por diante. Pegou 7 na mão deles. Agora veja como o texto é fantástico. O texto faz assim. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram. O que é que a Bíblia diz sobre morte por enforcamento? Maldito o homem for pendurado no madeiro. Está vendo? Quantos homens estão sendo sacrificados aqui? 7. Por causa do pecado de quem? De Saul. Foi Saul que pecou. Foi Saul que pecou. Tem 7 homens sendo amaldiçoados em morte. Onde é que eles morreram? E eles foram enfocados no monte. Aí o texto fala assim, perante o Senhor. Foram entregues como um presente a Deus. A morte deles foi para Deus. Aí o texto diz que eles foram mortos no mês de abril. Foram colocados lá, era o início da ceifa. Rispa ficou lá abanando os bichos, não deixou que ninguém, os bichos, mas os corpos estão pendurados, estão vendo? Quando foi no mês de outubro, a chuva voltou e Davi entendeu o quê? Deus não está mais irado com o seu povo. Ele aceitou a morte substitutiva daqueles homens amaldiçoados e nos perdoou pelo pecado de Saul. Está vendo? Aí você descobre que Saul é um segundo Adão, pecando. Está vendo? Que os 7 filhos dele são substitutos dele, mortos, amaldiçoados no monte, para que a ira do Senhor seja retirada. Aí o texto diz assim que Davi então foi lá, recolheu os corpos, pegou os restos mortais de Jonatas e de Saul e enterrou esses corpos numa sepultura de rei.
fazendo as conexões? O texto todo o tempo está fazendo conexões com Cristo. E termina tudo dizendo assim, versículo 14 termina assim: e Deus se tornou favorável para com a terra. Em outras palavras, Deus se tornou gracioso. Gracioso. Quando você vai para o capítulo de número 24, e a gente já está encerrando, não se aperrei não. Quando você vai para o capítulo 24, a estrutura é a mesma. O texto diz que do nada o Senhor ficou com raiva de Israel. Versículo 1. E por que Deus ficou com raiva de Israel? Deus resolveu cutucar o coração de Davi para fazer um censo. Joabe não era flor que se cheirasse, era o comandante de Davi. O bicho não era ruim, feito falta de fôlego. Nesse dia o homem foi mais crente que Davi. Ele disse: Davi, não faz um negócio desse não. Rapaz, o negócio está feio. Não faz um negócio desse não, porque Deus proibiu, Davi. Você vai fazer uma doideira dessa. Deus não já te deu todas as vitórias que você queria? Por que você precisa fazer um censo, Davi? Não, mas eu quero o censo e acabou. Beleza, Job tem o que fazer. E aí o texto começa a descrever, o texto diz assim, que a palavra do rei prevaleceu, versículo 4, e eles começaram a fazer o censo, e a partir do versículo 5 ele vai dando um itinerário. Ele foi para tal canto, depois foi para tal canto, depois foi para tal canto, passou assim, passou acolá. Para que interessa isso? Não faz nem diferença, né? Ele foi por aqui, foi por aqui, foi por aqui, e até que voltou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele chegou com nomes. Pô, 9 meses depois ele chegou. Olha, o que aconteceu é o seguinte: tem 800 mil homens assim, tem 500 assim, tem 1.300.000 mais ou menos, e tal. Deu relatório. Quando deu relatório, o texto diz assim que Davi sentiu bater no coração. No momento que Davi tem um relatório na mão, Davi diz: fiz besteira. E não foi besteira pequena, porque quando ele pecou com Betseba, ele diz: pequei contra o Senhor. Aqui ele vai dizer: eu muito pequei contra o Senhor. Quem é o segundo Adão? Davi é o segundo Adão. E se Davi peca, o que acontece? Como ele é o representante, o povo paga. E Deus diz: escolha o que você quer. Vou te oferecer 3 coisas: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias com a minha mão estendida com a peste. Eu prefiro ficar na mão do Senhor, porque eu sou misericordioso. E começou o negócio. E aí o texto nos diz que o Senhor começou, o anjo do Senhor se espalhou, e o texto vai dizer qual era o caminho. É o mesmo caminho que Joabe fez fazendo o censo. O anjo vai fazer o mesmo caminhozinho e vai matando gente. Até que do nada o anjo do Senhor, versículo 16, está chegando em Jerusalém para destruir, e o texto faz assim: e arrependeu-se o Senhor do mal que disse, e mandou o anjo que barasse, dizendo: basta, retira a mão. E o anjo parou à beira, junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Eita, o anjo é grande, é um anjão tão grande que Davi de Jerusalém viu. O anjo estava do lado de fora de Jerusalém, na eira de Araúna, e Davi viu de longe. Davi disse: pelo amor de Deus, Senhor, fui eu que pequei, mata a mim, mas não mata o povo não. Está chegando em Jerusalém, não mata Jerusalém. Mas por que o anjo freou? O anjo freou aqui, tá vendo? Ele freou e parou, foi Deus que parou. Não foi o anjo que continuou e alguém parou. Foi Deus que parou o anjo. Aí Davi corre, vai até a eira de Araúna, está coitado de Araúna lá congelado, porque ele estava colhendo trigo com os animais, com os bois e tal. Aí ele diz: olha, está o anjão lá, e Davi: bem, eu queria negociar com você um negócio aqui. Meu filho, pegue tudo para você, o boi é teu, faz o que você quiser. Davi: não vou dar sacrifício ao Senhor de graça. Quem pecou fui eu vou dar sacrifício ao Senhor. Comprou os bois, comprou o terreno, pagou, pegou os animais, pegou o material dos animais, transformou em lenha, matou os animais e sacrificou perante o Senhor. O detalhe é: sabe por que o anjo parou aqui na eira de Araúna? Esse foi o lugar onde Abraão sacrificou Isaac. Foi nesse lugar onde apareceu um cordeiro para substituir Isaac. Está vendo por que o anjo parou aqui? Foi um lugar de um substituto. E precisava haver agora um substituto para que Jerusalém não caísse. E aí Davi deu o substituto. Lá atrás, cordeiro. Aqui, uma junta de bois. Foi o suficiente. E como é que termina o texto? Do mesmo jeito do capítulo 21, versículo de 20 e 25 diz assim: e o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. É a mesma imagem, está vendo? É a mesma história.
No segundo Adão pecando, a maldição vindo, Deus castigando, a graça esbarrando no sacrifício, esse lugar que Davi comprou será o templo. Ele vai construir o templo aqui, para que continue se fazendo sacrifício em Jerusalém, até que venha o sacrifício perfeito, que será a nossa Páscoa, que vai fazer esse anjão pular por gente e não nos matar também. Se eu não vejo Cristo, eu vejo somente exemplos falhos de homens. Mas se eu vejo Cristo, eu vejo a graça do Senhor agindo em meio a pecados de representatividade. Sem uma visão cristológica do texto, eu vou sempre ter um texto pela metade. Eu vou sempre ter, no máximo, um exemplo, um modelo, coisa desse tipo. E aí, consequentemente, o último passo fica complicado, que é, eu preciso produzir uma ideia central do texto. Eu preciso escrever esse negócio. Para isso, eu preciso lembrar o seguinte, não é uma descrição do texto. Descrever o texto não é saber o que o texto está tratando. Você precisa definir qual é a lição do texto. Que lição ele está querendo ensinar? Mesmo que haja um pecado que conduza todos ao inferno, na misericórdia divina, ele concede um sacrifício perfeito que salva os homens dos seus pecados e torna a graça para nós. É disso que o texto está tratando, entende? É disso que o texto está tratando. Quando eu olho para essa perspectiva, então, eu tenho que saber qual é o assunto, porque agora, uma vez eu tendo o assunto, eu posso transformar esse assunto no assunto do meu sermão. E agora eu posso pegar o texto e mostrar como a graça se manifesta diante de um pecado grave, diante de uma ação divina consistente e diante de um sacrifício que concede graça. Pronto, eu tenho 3 pontos. Não anotaram? Não, perderam. Fiz agora. Quando eu tenho a ideia central do texto, eu consigo rapidamente sobrepor o texto e expor o texto inteiro com detalhes, com divisões, mostrando como se organizou o texto. Eu consigo muito mais clareza. Por isso que o último passo é, então, essa produção dessa ideia central do texto, que vai ser o assunto do meu sermão. Só se certifique que você não está trazendo uma descrição do texto, mas que você está trazendo a lição que os leitores originais entenderam quando estavam aprendendo o texto. Eu quero que vocês notem que sem a ideia central do texto, não dá para pregar, tá vendo? Fica difícil. Ou você sabe sobre o que o texto está tratando, ou você não vai conseguir pregar. Eu tenho alguns passos que eu tenho que percorrer, é bem verdade. Para isso, nós temos hermenêutica para estudar, nós temos aplicações cristocêntricas para estudar, nós temos que debruçar-nos sobre o texto bíblico para entendê-lo, é bem verdade. Mas, uma vez descobrindo o sentido do texto, por que é que aquele texto está ali? Meu irmão, você vai pregar de forma muito mais consistente, muito mais clara, muito mais objetiva, com aplicações muito mais profundas, com muito maior abrangência e assim por diante. Não é possível pregar um sermão expositivo sem saber qual é o assunto do texto. Não é possível. Você pode fazer um arremedo e ir explicando versículo por versículo, tirando uma série de conclusões e insights à medida que você vai explicando, mas você não foi honesto com a intenção do autor. O autor tinha uma intenção quando estava escrevendo. Nosso interesse é pregar expositivamente. Por isso, pregar expositivamente é levar em consideração a intenção do autor quando estava escrevendo aquele texto. E quando nós fazemos isso, faz muito mais sentido o texto como ele está produzido. Alguma dúvida? E não, né? Eu falei muito. Muito bem. A palavra está com o pastor Thomas.